Muito legal, porque o dia 1º de dezembro de 1902 tem uma passagem bem interessante, né? Nesse 2021 completam-se 119 anos. O escritor Euclides da Cunha lançava o livro Os Sertões. Aí para você que nos acompanha, que está vendo por aqui, ó, Os Sertões, óbvio que é uma edição aqui que eu trago em mãos bem mais nova, né, da LIPM Pocket, dos livros mais famosos da literatura brasileira. A obra trata da Guerra de Canudos, 1896 a 1897, no interior da Bahia, conflito que Euclides da Cunha acompanhou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. É bem interessante porque o livro é ao mesmo tempo um relato jornalístico, histórico e de literatura. E a gente pode estender mais ainda e pode falar também sobre uma obra sociológica, né, falando sobre o sertão brasileiro, o sertão nordestino. Um misto de reportagem de guerra e também um ensaio documental, né, escrito pelo Euclides da Cunha. A obra é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A primeira, a terra, é composta por relatos sobre a natureza do local, como relevo, o solo, fauna, a flora e o clima da região nordestina. Nesta parte, Euclides relatou o drama enfrentado na região por conta da seca. Na parte O Homem, Euclides julgava que as pessoas são produto do meio, enquanto geografia, da raça, enquanto hereditariedade, e do momento histórico, a cultura. É bem interessante porque se vivia a época das teorias racialistas, né? Muita questão do eurocentrismo. Se achava que havia uma certa superioridade do homem europeu. Ele faz uma análise da psicologia do sertanejo e de seus costumes. É óbvio que na maioria, nessa época, se acreditava numa raça superior e considerava que o sertanejo estava na parte inferior desta hierarquia, em que os de pele clara eram mais valorizados. Em A Luta, que é uma terceira parte, Euclides conta com grande riqueza de detalhes como foi a Guerra de Canudos, que dizimou a população da cidade homônima. O autor ainda aborda no livro a diferença entre os povos litorâneos e interioranos. No litoral, segundo ele, estavam os polos de desenvolvimento político e econômico, enquanto que no interior havia atraso econômico, que resultava na fome e miséria da população. No entanto, ao tratar de Canudos, Euclides indica que tanto uma área como a outra se encontravam em um estado não civilizado da humanidade por conta da crueldade usada para reprimir o movimento de Antônio Conselheiro. E aqui queria trazer bem rapidamente algumas partes bem interessantes. Se encontra no capítulo 5º, ainda falando sobre a questão geográfica, né, da região, uma categoria geográfica que Hegel não citou. Resumamos, enfeixemos essas linhas esparsas. Hegel delineou 3 categorias geográficas como elementos fundamentais, colaborando com outros no reagir sobre o homem, criando diferenciações étnicas. As estepes de vegetação tolhiça, ou vastas planícies áridas, os vales férteis, profusamente irrigados, os litorais e as ilhas, os llanos da Venezuela, as savanas que alargam o vale do Mississippi, os pampas desmedidos e o próprio Atacama desatado sobre os Andes. Vasto terraço onde vagueiam dunas, inscrevem-se rigorosamente nos primeiros. Em que pese aos estios longos, às trombas formidáveis de areia e ao saltear de súbitas inundações, não se incompatibilizam com a vida, mas não fixam o homem à terra. A sua flora rudimentar, de gramíneas e ciperáceas, reviçando vigorosa nas quadras pluviosas, é um incentivo à vida pastoril. As sociedades errantes dos pegureiros, que são os pastores, passando móveis, num constante armar e desarmar de tendas por aqueles plainos, rápidas, dispersas,
aos primeiros fulgores do verão. Obviamente que você percebe uma linguagem mais erudita, né, do jornalista Euclides. Aí ele traz a questão aqui, que já entra mais na parte do homem. Capítulo 2, Gênese do jagunço, que é bem interessante também. A demonstração é positiva no sentido científico, né? Estamos ali no comecinho do século XX, né? E há um grande modismo da filosofia positivista, que aliás nós vamos encontrar o lema da bandeira, né? Ordem e progresso, vem muito da filosofia positiva. A demonstração é positiva, diz Euclides. Há um notável traço de originalidade na gênese da população sertaneja. Não diremos do norte, mas do Brasil subtropical. Esbocemo-lo. E para não nos delongarmos demais, afastemo-nos pouco do teatro em que se desenrolou o drama histórico de Canudos, percorrendo rapidamente o Rio de São Francisco, o grande caminho da civilização brasileira, conforme o dizer feliz de um historiador, apontado como João Ribeiro. Somente indo um pouco mais adiante aqui, para entrar nessa questão, ele diz o seguinte: vimos de relance em páginas anteriores que ele atravessa as regiões mais díspares, ampla nas cabeceiras, a sua dilatada bacia colhe na rede de numerosos afluentes a metade de Minas, na zona das montanhas e das florestas. Estreita-se depois, passando na parte mediana, pela paragem formosíssima dos Gerais. Mais adiante, somente para a gente fechar aqui, é óbvio, não leríamos a obra. Você imagina, nessa edição aqui, ó, são 642 páginas. 642. Mas chama atenção quando ele vai falar da guerra em si, já está mais adiante, e ele fala o seguinte: polícia de bandidos. Graças a seus braços fortes, Antônio Conselheiro dominava o arraial, corrigindo os que saíam das trilhas demarcadas. Na cadeia, ali paradoxalmente instituída, a poeira, no dizer dos jagunços, viam-se diariamente presos, pelos que haviam cometido a leve falta de alguns homicídios, os que haviam perpetrado o crime abominável de faltar às rezas. Então é um pouco do que traz para a gente, nesta grande obra, Os Sertões, Euclides da Cunha, completando 119 anos de lançamento neste 1º de dezembro de 2021. É isso que trazemos para você aqui no Literatura em Movimento. 11h18. Rádio Jornal. Passamos aí então, pessoal, essa Literatura em Movimento é uma coluna aqui do nosso programa, Movimento Cultural da Rádio Jornal, e fizemos questão de trazer para aqui, para o nosso vídeo, porque tem muito a ver com a sociologia, né? É um grande documento, né, sociológico, que fala sobre os sertões, essa grande região do Nordeste, na sua cobertura jornalística da Guerra de Canudos. Grande abraço a todos. Obrigado.